Bom dia, meu nome é Milena e estou aqui hoje para apresentar o projeto da equipe Skywards UFVOA, o avião quimérico. Demos esse nome ao nosso avião, pois ele representa o brasão da nossa universidade e também representa uma criatura imaginária, assim como o nosso avião, pois não poderíamos construir esse ano. Depois da competição do ano passado, fizemos um planejamento estratégico, objetivando melhorar e definir as nossas metas para o ano de 2020. As nossas metas esse ano é estar entre as 15 primeiras colocadas. Para isso, percebemos que precisamos melhorar o processo construtivo, fazer uma aeronave com menos peças desmontáveis e também melhorar as notas de nossos relatórios. Para organizar as atitudes da gestão desse ano, utilizamos o diagrama de Ishikawa, porém com a pandemia, que gerou novos desafios, ficamos impossibilitados de acessar a nossa oficina e também teve a suspensão do calendário letivo. Porém, para a continuação do projeto, utilizamos plataformas digitais, como encontros virtuais e também planilha ágil para poder dar continuidade às atividades. Para poder fazer o projeto desse ano, definimos quais seriam os pontos fracos do projeto do ano passado e quais seriam os pontos de extrema relevância para o projeto desse ano. Utilizando uma matriz de decisão no modelo AHP, pegamos e definimos 5 requisitos básicos para o projeto desse ano: carga paga, custo, logística, experiência da equipe e facilidade construtiva. Depois de definir a matriz de decisão e os requisitos, fizemos um brainstorm que gerou 4 configurações iniciais. A primeira configuração era monoplano, biplano, flying ou asa voadora. Depois de ter aplicado a hierarquização dos requisitos e também os coeficientes referentes a cada um deles, a matriz de decisão nos mostrou que o monoplano era a opção mais viável para o projeto desse ano. Depois de decidido a configuração da aeronave, fizemos a escolha dos perfis da asa. Para a asa, comparamos os perfis Epler 423, FX74, CLI 1210. O FX74 apresentou melhor desempenho para menores ângulos e também apresentou maior coeficiente de sustentação, sendo escolhido. Já para a empenagem, nós comparamos os perfis FX76 e NACA 0012, considerando coeficiente de sustentação para o ângulo zero e coeficiente angular. Como o perfil FX76 foi o que mais se destacou, escolhemos ele para o perfil de empenagem. Depois de decididos os perfis, escolhemos a geometria. A geometria da asa escolhida foi a reta trapezoidal, pois apresentava melhor relação entre eficiência aerodinâmica e facilidade construtiva. Variamos também a envergadura para maior amplitude de resultados. Depois disso, visando atender não só a restrição geométrica, mas também atender os requisitos dos outros setores, conversamos com estruturas e eles disseram que queriam fazer uma fuselagem perfilada que aumentaria a eficiência aerodinâmica e diminuiria o arrasto. Sendo assim, eles definiram o tamanho da seção central e a partir disso criamos asas com áreas maiores, que seria bom tanto para o setor de estruturas quanto para o setor de desempenho devido ao maior emitol. Por fim, escolhemos a asa com 2,4 metros de envergadura, pois ela apresentava todos os nossos requisitos e também o maior emitol entre as que a gente fez. Depois, escolhemos a geometria da empenagem. Escolhemos a geometria da empenagem U com o objetivo de diminuir os problemas estruturais do ano passado. Para isso, usamos o conceito da empenagem vertical junto com o conceito do winglet. E foi bom para o projeto, pois isso resultou em inovação, também menor arrasto e uma estrutura otimizada. Para gerar a geometria da empenagem, foi utilizado um algoritmo interativo do MATLAB, que gerava várias geometrias e também atendia os objetivos de estabilidade longitudinal. O conjunto asa-empenagem escolhido foi aquele que, em conjunto com a aerodinâmica e desempenho em estruturas, resultava num menor peso vazio e maior emitol. Definindo as geometrias conceituais, percebeu-se que o projeto apresentava não linearidades, e para isso foi necessário criar um algoritmo no MATLAB que levava em consideração as não linearidades através de um estudo de caso que considerava as posições possíveis de empenagem. Foi considerado também o da wash no projeto, mesmo que a sua interferência nos coeficientes era mínima. Para o cálculo do ponto neutro, foi levado em consideração a interseção entre a reta de distância x com alfa, e com isso foi possível achar a posição do ponto neutro, a posição do CG e a posição da margem estática. Depois, para definir a nossa empenagem vertical, utilizamos os coeficientes de estabilidade lateral-direcional e não levamos em consideração o sidewash, pois não havia uma fuselagem padrão. Depois que foi definido o conjunto asa-empenagem, pegamos e buscamos melhorar ainda mais a asa,
realizando a implementação do Inglet baseado em NASA Report, que mostrava a influência do medo. Variamos o ângulo do Inglet em 10 e 90 graus e com isso percebemos que o ângulo de 30 graus era o que apresentava maior emitol e também facilidade construtiva sendo escolhido. Como o emitol foi de extrema importância para escolher as nossas geometrias, ele foi calculado ao longo de todo o projeto. O emitol esse ano foi calculado através da sobra de potência, levando em consideração que ele interfere em todas as fases de voo. Posteriormente, foi possível calcular o gráfico de carga paga por altitude e densidade. Para os outros cálculos, o setor de desempenho levou em consideração o software MATLAB pelo método de integração por definição e calculou as forças para diversas altitudes e densidades. Pela equação da arrasto total, foi possível calcular a tração requerida e com isso definir qual seria o nosso grupo motor propulsor. Com isso, escolhemos o motor OS 061FX e a hélice 13x4W, que apresentou melhor desempenho que as outras testadas nos anos anteriores. Por fim, calculou-se a potência requerida e potência disponível, calculando assim também as velocidades máxima e mínima e as demais velocidades, que são melhores apresentadas pelo setor de cargas. Também foi calculado o ângulo de razão de subida máximo, cruzeiro, planeio e inclinação de curva de raio mínimo. Para a superfície de controle, também foi feito diversas análises. Para o profundor, as análises foram feitas para todas as velocidades do envelope de voo e também com o objetivo de rotacionar a aeronave durante a decolagem. O leme foi dimensionado levando em consideração a velocidade de través durante a decolagem e o elevon foi dimensionado dividindo o profundor em 3 partes e levando em consideração a altura e tamanho da empenagem horizontal. Para o diagrama VM, foi considerado as velocidades de rajada de Viçosa e São José dos Campos. Já para o cálculo da carga, foi levado em consideração a velocidade de manobra do fator de carga útil. Para a asa, foi calculada a distribuição de sustentação e foi dividida em 2 gráficos. O primeiro gráfico foi considerando somente a envergadura da asa e o segundo gráfico considerando a envergadura do Inglet. Também foi calculado o momento fletor e esforço cortante a cada 50 mm para poder dimensionar a longarina principal e longarina auxiliar da asa. Os fenômenos elásticos como velocidade, divergência e flutter não se encontram no envelope de voo. Por isso, a asa não passa por esses fenômenos. Para o dimensionamento da longarina da asa, foi utilizado o dimensionamento analítico com o critério de tensão normal máxima e também levando em consideração o deslocamento da ponta da asa de acordo com o teorema do segundo momento diário. O conceito inicial da longarina da asa era de uma longarina caixão de 25 por 30 mm de 2 camadas de fibra de carbono e para auxiliar seria 2 tubos de carbono de 4 mm. Porém, devido às cargas de pouso, foi necessário acrescentar mais uma camada de fibra de carbono na longarina principal e devido ao deslocamento máximo da asa, foi necessário mudar os tubos de carbono de 4 para 5 mm. Para a empenagem também foi calculado a distribuição de sustentação, o momento fletor e esforço cortante e as velocidades de flutter, divergência e reversão de controle também não se encontram no envelope de voo. Sendo assim, a empenagem horizontal também não sofre esses fenômenos. Vale ressaltar que a superfície de controle possui eficiência de 79,1%. Já para a longarina da empenagem, ela foi calculada da mesma maneira que foi calculada a longarina da asa, porém o conceito inicial era de uma longarina balsa de formato caixão. Porém, devido ao alto momento fletor da empenagem, foi necessário acrescentar uma longarina tubular de carbono e a partir de 250 mm começa a longarina caixão de balsa, já que o material já suportaria as tensões. Para a empenagem vertical, também foi calculada a distribuição de sustentação, esforço cortante e momento fletor. Depois que foram calculadas todas as cargas, foi possível determinar os próximos componentes do nosso quimérico. A fuselagem ela é delimitada por nervuras que delimitam o compartimento de carga e o berço do motor, composto por sanduíche de fibra de carbono com espuma de vinicel. Ela foi analisada com elementos 2D, levando em consideração tensões normais e cisalhantes nas faces e no núcleo. Para o trem de pouso, foi inicialmente considerado 3 configurações, porém 2 delas foram descartadas devido ao seu alto arrasto e tensão. A geometria selecionada sofreu uma otimização topológica, levando em consideração as cargas de pouso em uma única roda. Sendo assim, os materiais suportariam as tensões presentes. Para o trem de pouso frontal,
levou-se em consideração um tubo de 6 milímetros de diâmetro e que seria seguro e aguentaria as forças de tensão e flambagem. Para a roda, o dimensionamento externo foi mantido igual ao do ano passado devido à impossibilidade de testes. Porém, para a geometria, foi realizada uma otimização topológica radial que levava em consideração as cargas de pouso em uma roda. Para o tail boom, foi calculado a princípio uma caixa que sofreu otimização topológica com as cargas provenientes da empenagem. Depois, as varetas e os nós sofreram análise em elementos 1D para garantir que elas aguentariam as forças de tensão e flambagem. Posteriormente, algumas varetas foram retiradas com o objetivo de diminuir o peso e o custo da estrutura. Depois disso, foi possível calcular o arrasto parasito da aeronave, calculando o arrasto para asa, empenagem horizontal e vertical, trem de pouso, boom e motor. Percebe-se que a asa e a empenagem horizontal possuem maior contribuição de arrasto devido à sua maior área, mas vale ressaltar que o boom também contribui com muito arrasto devido ao seu comprimento de quase 1 metro de altura e também a sua estrutura treliçada que não contribui para um escoamento suave do ar. No comportamento dinâmico, os valores encontrados de frequência eram naturais e a taxa de amortecimento condizente com a norma na parte longitudinal e na parte laterodirecional possuía pouca influência na mudança de carga. Na qualidade de voo, foi estudado também para as diferentes cargas na decolagem no cruzeiro. Por fim, realizamos testes de voo utilizando o software Aerofly RC7, juntamente com o diagrama Cooper-Harper, que forneceria um feedback do piloto. O feedback do piloto dizia que, para a parte longitudinal, a aeronave apresentava boas condições e para a parte laterodirecional apresentava problemas levemente irritantes para condições críticas. O projeto elétrico começou quando o setor recebeu o rendimento do setor de aerovelocidade de cargas e comparou com os servos provenientes da nossa equipe. Como era impossível realizar testes para calcular o torque dos servos e escolher a bateria, foi feitas altas simulações no software Isis Proteus, porém, em paciência de que esse software forneceria dados quase ideais, foi necessário pegar e criar um circuito e um código que forneceriam dados mais confiáveis. Para criar esse circuito e esse código, foram feitas no mínimo 500 repetições para cada servo, que forneceriam dados com veracidade analítica, dados mais confiáveis, um banco de dados para a equipe e também possibilitariam a escolha da bateria. Então, ao concluir nossa apresentação e passar por todos os setores, percebe-se que nosso avião possui todas as características necessárias para poder estar entre os 15 primeiros colocados da competição SAI Brasil Aerodesign. Sendo assim, gostaria de agradecer a todos os membros que participaram desse projeto, que mesmo em tempos tão difíceis, continuaram dando o seu melhor no nosso projeto. Também gostaria de agradecer aos apoiadores do projeto Aerodesign, aos nossos patrocinadores e aos juízes vendo esse vídeo.